Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Dejane. Venho com a palavra de Deus em Ezequiel 13. Tremendo e temendo, porque esta palavra é fortíssima. Não que as outras não sejam, mas eu creio que Deus irá falar com você tremendamente. E a palavra de Deus nem sempre é fácil falar dela, porque a gente tem que falar o que o Senhor quer, não o que a gente quer. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem ao que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Queridos, Deus estava falando de profetas que conheciam a Deus, que conhecem a Deus, que estão profetizando coisas do próprio Espírito, estão falando que foi Deus que mandou. Deus está falando de profetas de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, estão profetizando coisas não vinda da boca de Deus, mas vinda do seu próprio entendimento. O Senhor nos mostra na sua palavra, em 1 Reis, capítulo 18, 22, fala de Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deus está nos mostrando que há muitos enganadores e nós temos que ficar de olho. Muitas vezes deixamos de ler a palavra de Deus para ouvir alguém que está enganando. O povo estava acostumado a ouvir mentiras e ser enganados, mas Elias veio demonstrar que ele estava com Deus, e o verdadeiro Deus é o Deus vivo, que é presente na nossa vida. É o mesmo Deus de Elias. Elias veio naquele momento envergonhar, desmascarar a mentira. E todos que creram na mentira ficaram envergonhados, porque somente Deus é a verdade. E Elias demonstrou o quanto Deus era com ele. E que só há um Deus vivo e bem presente na nossa vida. O nosso Deus, nosso Criador. E isso não quer dizer que o diabo não tem poder. A palavra de Deus nos mostra lá em Jó que o diabo apareceu numa reunião de Deus com seus filhos. E no meio deles andou, sem eles perceber que o diabo estava ali. No meio deles, o diabo andou. E não andou escondido de Deus. Aos olhos de Deus, ele era revelado. Porque Deus conhece a nossa essência, Deus conhece a essência de Satanás. E ele estava ali, diante dos filhos dele. Assim somos nós que dizemos ser igreja do Senhor. Escuta esta palavra. Quando falamos, Deus disse. Quando nós falamos sem ser baseado na palavra, é engano. Levamos as pessoas a esperar, a ter esperança, a crer que foi Deus quem disse, sem ter falado uma só palavra. Nos tornamos mentirosos, nos tornamos loucos aos olhos de Deus, lançando mentiras, atingindo não a Deus, porque as nossas mentiras não atingem a Deus. As nossas mentiras atingem pessoas, vidas, famílias que esperam ouvir uma palavra de Deus. Atingimos não ao Senhor.
Queridos, antigamente Deus escolhia um profeta e através desse profeta Deus falava a todo um povo. Hoje eu e você temos a prioridade dentro da nossa casa de falar com Deus, de ler a palavra, de entender os planos de Deus para cada um de nós. Preferimos muitas vezes dar ouvidos às pessoas enganadoras. Esperamos de um irmão, de uma irmã, a palavra de Deus. Esperamos através deles, do relacionamento dele ou dela com Deus, para que nos fale que nós queremos ouvir. Mas muitas vezes não é assim. A palavra de Deus não fala só o que a gente quer. Fala o que Deus quer. Muitas vezes ele não fala o que nós esperamos. E muitas vezes nós damos ouvidos a mentiras que confortam o nosso coração. Preferimos isso do que ter intimidade com o nosso Deus vivo, do que dar ouvidos à voz de Deus, à voz do Senhor. Porque o Senhor nos diz na sua palavra que Ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Em 2 Crônicas, capítulo 18, se eu não me engano é versículo 6, fala de Acabe, que queria subir à batalha e foi consultar os seus profetas. Escuta, queridos. O rei Acabe convocou 400 dos seus profetas pagões e perguntou-lhe: devo ir à guerra? Por medo e para agradar o rei, eles responderam que ele poderia ir subir à guerra e venceria. Mas lá havia um homem, um profeta de Deus, em meio a 400, escuta só, em meio a 400, e havia um que falava a verdade, que não subisse à guerra, porque seria morto. Mas o rei Acabe não gostava de consultar o profeta Micaias, porque não falava o que ele queria, só falava o que Deus queria, não falava o que ele queria ouvir. O rei falava que Micaias só falava contra ele. Às vezes nós pensamos que a palavra de Deus está contra nós, mas o Senhor, Ele quer nos ensinar a seguir na verdade. Às vezes damos ouvidos às palavras de Deus, não damos ouvidos à palavra de Deus porque simplesmente queremos que aconteça as nossas vontades, moldando a palavra de Deus à nossa vida, às nossas vontades, tornando-nos. Escuta o que Deus Ele está falando através dessa palavra, é através da palavra, nos tornando mentirosos. Quando nós fazemos a vontade das pessoas, falamos a vontade das pessoas e não o que Deus Ele nos manda através da palavra, nós nos tornamos mentirosos, profetas mentirosos. Em Mateus 16, de versículo 24, o Senhor, Ele vem nos falar através da sua palavra. Porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e negue-se. Deus é bem claro, queridos. Deus, Ele esclarece tudo através da sua palavra. Não devemos moldar a palavra a nós, mas sim nos renunciar para nos entregar ao caminho do Senhor e fazer a vontade de Deus. Não devemos agradar a ninguém dizendo a palavra que eles querem ouvir, mas sim dizer a palavra de Deus, porque é vida para cada um que escuta e dá ouvidos e quer seguir. O rei Acabe, ele não deu ouvidos a um só profeta de Deus. E ele vestiu uma roupa dos soldados. Ele se vestiu
para não reconhecer, para que o inimigo não reconhecesse. Mas a palavra de Deus é certa, é verdadeira. E aquele homem foi atingido por uma flecha entre as armaduras na barriga. E ele veio a morrer, conforme a palavra que o Senhor diz. Então, o que Deus nos fala através da sua palavra é tudo verdade e não passa. As mentiras é que não acontece. Deus não é mentiroso, não é homem para ser mentiroso. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora, não dê ouvidos a mentirosos que dizem a você o que você quer ouvir. Escuta a palavra de Deus, consulta a Deus, consulta o Espírito Santo. A verdade está em Deus, está na sua palavra. Que você entenda o que Deus vem te falar hoje. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe.